Olá! Hoje nós teremos uma videoaula explicando sobre as casas astrológicas. Eu sei que esse assunto gera muita dúvida, por conta que muitas vezes, né, quando a gente posta um conteúdo sobre astrologia, e claro que quando a gente fala sobre trânsitos, entendeu? Os trânsitos do nosso mapa é muito importante, mas para a gente entender como os trânsitos nos influenciam, né, no nosso individual, a gente precisa muito entender sobre as casas no nosso mapa natal. E para a gente entender isso, eu trouxe essa videoaula, inclusive eu vou mostrar bem certinho como vocês fazem para identificar de uma forma simples, né? Vou tentar trazer de uma forma mais, não falando tanto astrologuês, tentar trazer bem explicadinho para vocês compreenderem como funciona, né, as casas dentro do nosso mapa natal. Muitas vezes gera dúvidas, principalmente, por exemplo, a gente tem a Vênus entrando em Escorpião no domingo, 22 de setembro, e aí é importante você analisar onde está Escorpião no seu mapa natal, em que casa está. Por quê? Porque a Vênus vai mexer com assuntos daquela casa. Claro que a gente linka com o Escorpião, que o Escorpião é mais magnético, né, mais intenso. Pode ser um período que você fique um pouco mais, trabalhe um pouco mais os teus instintos, a questão um pouco mais sensual e um pouco mais profunda dentro dos relacionamentos, porque a Vênus em Escorpião, ela é mais profunda, né, dentro das relações. Então, talvez é um período que você trabalhe mais isso, né? E aí, claro, linkando com os assuntos da casa que você tem Escorpião no seu mapa natal, porque aí vai mexer também, os assuntos venusianos vão mexer com os assuntos daquela casa no seu mapa natal. Então, por exemplo, quando a gente faz, né, quando eu faço um post também relacionado sempre, olha em que casa você tem Escorpião no seu mapa. Por quê? Porque sempre quando o planeta está em trânsito por algum signo dentro do seu mapa natal, você vai entender isso mais no teu individual, sabe? Vai fazer mais sentido para você do que se eu só falar, Vênus saiu de Libra e entrou em Escorpião. Isso, a Vênus em Escorpião. Tá, mas como é que isso vai te influenciar, né? Em que ambiente vai influenciar essa Vênus em Escorpião? Às vezes você tem Escorpião na casa 10, e aí isso vai influenciar a tua profissão, né? Ali, às vezes você vai ficar um pouco, vai querer, talvez, né, aumentar a questão do teu empoderamento dentro da tua profissão, trazer um poder maior dentro da tua profissão, e aí você acaba mudando, às vezes, a forma como você se veste um pouco, né? Você começa a colocar um blazer aí, uma coisinha mais, uma coisa mais diferente. Então, tudo isso influencia muito, né? A gente entender em que casa exatamente tem esses signos para entender os trânsitos. Então, é muito importante. Então, agora, a seguir, eu vou mostrar isso né, na tela do computador para vocês entenderem exatamente como identificar cada casa, como funciona uma mandala de mapa astral, porque, gente, gráfico, aqueles gráficozinhos, que aparece, né, embaixo, normalmente, em alguns sites, Astrolink, aquilo lá não é mapa astral, tá, gente? Mapa astral é a mandala. Você só vai conseguir identificar as casas pela mandala. Então, olhe sempre a mandala. Faça amizade com essa mandala, porque é ali que tem tudo. Para vocês entenderem, eu peguei o meu mapa, tá? Então, esse é o meu mapa. Acaba que ele é um pouco mais fácil, por quê? Porque tá vendo que o meu ascendente, ele tá a 0 graus, isso aqui é 0, tá, gente? 0 graus de Áries. Então, assim, as casas, elas acabam ficando bem mais ou menos certinhas. Claro que, né, como eu uso o sistema Plácidos, né, de casas, então as casas elas não vão nunca cortar exatamente assim com signos, tá? Eu peguei o meu mapa porque acaba sendo um pouquinho mais fácil, mas eu também vou pegar outros mapas para vocês terem como exemplo, às vezes, um mapa que não é tão certinho ali a casa, tá? Mas vamos lá.
Então, por exemplo, o ascendente, né, que é a nossa casa um, o ascendente sempre vai ser a nossa casa um. Sempre, sempre, sempre. Então, quando a gente fala de ascendente, a gente já está falando da nossa casa um. Essa linha aqui, né, essa linha das casas, então, que tem um número bem certinho aqui do lado, eu vou pegar também em outros sites, para vocês terem outro site como exemplo, né, que às vezes muda também a configuração. Aqui é do astro.com. Então, essa linha aqui, o signo que ela corta, tá vendo? É o signo que ela vai comandar, entendeu? Mas, por exemplo, a minha casa 8, estão vendo? Ela tá cortando Libra, que Libra termina aqui. A gente tem 30 graus em cada negocinho desse aqui de signo, tá? Então, aqui, ela tá cortando basicamente a 29 graus de Libra, né? Então, a minha casa 8, ela tá cortando Libra. A minha casa 9 tá cortando Escorpião. Só que o que mais está dentro da minha casa 8 é Escorpião. E não na casa 9 que tá cortando Escorpião, que tem mais signo de Escorpião. Eu sei que é um pouco confuso, mas, por exemplo, um planeta que tiver em Sagitário, né, ele vai estar dentro da minha casa 9, por mais que minha casa 9 está cortando Escorpião, tá vendo? Por quê? Porque o grau que o planeta tá pegando exatamente a minha casa 9. Então, se um planeta estiver aqui, né, digamos, a Vênus daqui a um tempo ela vai estar aqui, né? Aqui em Escorpião. Então, basicamente, quando a Vênus entrar em Escorpião, ela vai entrar na minha casa 8, né? Porque aqui onde é que ela vai estar, aqui em Escorpião, vai estar dentro da minha casa 8, por mais que a minha casa 8 está cortando Libra. Deu para entender? Então, por isso que tem que olhar muito a mandala, para você saber exatamente, porque o que vai diferenciar, de fato, né, é o grau. Então, com o passar do tempo, quando você vai entendendo o grau, né, isso aqui vai ficando um pouquinho mais fácil. Então, por exemplo, você sabe que cada negocinho desse aqui tem 30 graus. Então, você sabe que cada coisinho desse aqui, cada partezinha aqui de signo tem 30 graus. Então, por exemplo, quando eu falar, ai, Vênus está a 7 graus de Escorpião, aí você vai lá, mais ou menos 7 graus de Escorpião, então a gente entende que aqui é 5, então aqui mais 2 vai ser 7 graus, então a Vênus vai estar basicamente aqui, né? Claro que tem sistemas dos mapas e tudo mais que tem os trânsitos, né? Que aparece já aqui pra gente, né? Onde a Vênus está. Mas, por exemplo, se você não tem como procurar isso, só tem o seu mapa astral, que normalmente é o caso da maioria das pessoas, você já na sua cabeça você já consegue identificar, tá, beleza, 7 graus de escorpião, então, tá na minha casa 8, entendeu? Se tiver a 29 graus de Libra, já tá pegando a minha casa 8. Então, se um planeta tiver 29 graus aqui, basicamente ele já vai estar entrando na minha casa 8. Deu para entender? Aí, por exemplo, o mapa do meu namorado tá vendo que o ascendente tá a 8 graus de Escorpião. Então, aqui inicia a casa 1, tá vendo? Que inicia a casa 1. A casa 12 tá vindo até aqui. Então, a casa 12, ela ainda vai pegar um pouco de Escorpião, tá vendo? Então, por exemplo, sei lá, se a gente tiver um trânsito, a gente vai ter, por exemplo, a Vênus entrando em Escorpião. Então, a Vênus basicamente já está indo em Libra, né? Então, ela ainda está na casa 12. Quando ela entrar em Escorpião, né, que é no grau, quando ela começar a entrar no grau 1, no grau 2, no grau 3, 4, 5, ela ainda vai estar influenciando a casa 12 dele. Quando ela entrar, quando ela estiver a 8 graus, aí sim essa Vênus vai começar a entrar no ascendente dele, vai começar a entrar na casa 1 dele. Aí ela vai estar fazendo uma conjunção com o ascendente dele. Isso quando a Vênus tiver 8 graus de Escorpião, entendeu? Então, por isso que também tem essa questão um pouco mais difícil, né? Para a gente entender com relação às casas. Então, por exemplo, a casa 2 de Sagitário também possivelmente está cortando
basicamente a 8 graus de Sagitário. Casa 4 dele já está cortando Capricórnio. Né? Então, a casa 3 está cortando Capricórnio, a casa 2 está cortando Sagitário, casa 3 Capricórnio, casa 4 Capricórnio ainda, casa 5 Aquário, casa 6 Áries, casa 7 Touro, casa 8 Libra, casa 9 Câncer, casa 10 Câncer. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o meu mapa, né? Aqui no AstroLink, que ele é basicamente parecido, muito parecido com o Astro.com, né? Então dá para ver aqui o ascendente em Áries, a casa 2 também cortando em Áries, a casa 3 também cortando em Touro, a casa 4 cortando em Câncer, a casa 5 cortando em Leão, a casa 6 cortando em Virgem, a casa 7 cortando em Libra, casa 8 cortando em Libra, casa 9 cortando em Escorpião, casa 10 cortando em Capricórnio, casa 11 Aquário e casa 12 Peixes. Então dá para identificar aqui também, igual o nosso.com. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Mas o que acontece é que normalmente as pessoas tendem a se basear nem nesse gráficozinho aqui, mas tem um gráficozinho que todo mundo me manda. Eu acho que não é nesse site, acho que é no Personari. É no Personari. Que é tipo um gráficozinho assim, né? Por exemplo, Sol em casa tal, é, Sol em casa tal, Lua em casa tal, Mercúrio em casa tal, só que assim, você não consegue identificar. Você está identificando em que casa tá planetas, mas não exatamente essa questão que eu mostrei para vocês, de fato, o mapa, né? O desenho do mapa e tudo mais. Sempre olhem o mapa, porque Saturno tá na 12, tá? Mas em que ponto tá cortando essa 12, né? Meu Urano e meu Netuno tá na casa 10, tá? Mas em que ponto tá cortando essa casa 10? Para saber identificar exatamente, por exemplo, muitas vezes as pessoas acham, por exemplo, Saturno em peixes, né? Então, peixes está na 12. Então, possivelmente a minha casa 12 é peixes. Né? Urano e Netuno está em Capricórnio, na casa 10. Então, possivelmente minha casa 10 em Capricórnio. Aí não aparece Aquário, não aparece Câncer, não aparece Gêmeos. Por quê? Porque não tem planeta nessas casas. Aí as pessoas acham o quê? Que não tem esses signos no mapa, né? Por conta disso. Então, por quê? Porque se baseia naquele gráfico. Então, tem que olhar todo o mapa. A gente tem 12 signos, a gente tem 12 casas. Você não pode se basear onde a Lua tá, onde o Netuno tá, Plutão tá, porque, por exemplo, a minha casa 9 tá vazia, em Sagitário. Não vou ter? Não, ela tá aqui, gente. Entendeu? Então, cuidado com relação a isso. Sempre, sempre olhem a mandala. Tá bom, gente? Gostaram dessa aulinha? Espero que eu tenha tirado dúvidas. É um pouco difícil e tudo mais, mas eu espero que tenha clareado aí a, um pouco, né, essa relação que vocês têm com as casas, tá bom? Um beijo e até mais.